do 6h44. Vamos falar sobre o projeto Ser Família por uma Cultura de Paz. É um projeto que é da Arquidiocese de Natal, em parceria com o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte, e tem como coordenador o caicoense Geraldo Vanderlei. Geraldo, seja bem-vindo aqui ao nosso Panorama 95. Bom dia. Bom dia, Marcos. Bom dia a todos e a todas. Realmente esse projeto a gente vem trabalhando há muito tempo. Antes da pandemia a gente já trabalhava. A gente chegou até a fazer um encontro estadual, assim, por conta nossa mesmo, de familiares de presos, com bastante sucesso, um dia lá na Arquidiocese de Natal. E agora a gente está viabilizando esse projeto com o apoio logístico assim, do tribunal, o que vai também dar uma grande força, né? E o projeto visa a gente fazer uma articulação, uma mobilização, uma organização de familiares de presos pelo estado todo, e vai se concentrar nas 10 cidades onde há unidades prisionais. É um projeto assim um pouquinho desafiador, mas a intenção, na verdade, é chegar a essa população de familiares vulneráveis, estabelecer também uma relação com as secretarias municipais de assistência, de saúde, de educação, os órgãos públicos da segurança, nessa perspectiva também de melhorar a relação dessas instituições com essa categoria de pessoas que, de certo modo, terminam sofrendo também as consequências, muitas vezes, advindas do ato criminoso que às vezes o familiar fez, e a lei diz que não é para passar da pessoa que cometeu o crime, mas passa para a família, né? Inclusive o acesso das famílias ao sistema prisional para visitar parentes, etc., é muito difícil. E o sistema hoje está muito blindado, muito fechado, e isso dificulta mais ainda. Então, esse também é um objetivo de fazer capacitação com as famílias, protagonizar mais essa questão dos direitos, né? Tanto dos direitos sociais como dos direitos também a ter um sistema prisional mais humanizado, que cuide da pessoa que está lá e possa devolver essa pessoa à sociedade em condições de não mais agredi-la. Porque isso não é a realidade que nós temos. Aliás, é uma coisa que precisa muito de discussão no Brasil, é o resultado que esse sistema de segurança, sobretudo essa questão do sistema penitenciário, está fazendo para devolver à sociedade uma sociedade mais pacífica, menos violenta. A violência assombra. Nós temos 50 mil homicídios por ano, e isso já foi 65 mil. Então, isso realmente e agora temos uma perspectiva de aumentar essa violência, sobretudo letal, né? No país, no estado, com alguns ingredientes que estão entrando aí na política nacional, né? O sistema hoje, ele consegue devolver para a sociedade um homem ou uma mulher totalmente recuperado, ressocializado ou não? Pois é, isso que falei. Da verdade, a grande maioria sai pior do que entrou, certo? E sair pior do que entrou é um risco muito grande para a sociedade. A gente até nós temos hoje uma agenda nacional pelo desencarceramento, que é uma agenda da Pastoral Carcerária Nacional, da CNBB, junto com mais umas 50 instituições nacionais, onde a agenda é pelo desencarcerar mesmo. É acabar com a prisão, porque no duro, a prisão devia ser para muito pouca gente, só para aquelas pessoas que realmente criminosos, que não têm condições de conviver com a sociedade, sem agredi-la, sem violentá-la. Mas isso no mundo inteiro, essa concepção está chegando, só que é difícil. O Estado não tem outro jeito não encontra outro jeito de fazer combate à violência, porque o caminho, na verdade, seria prevenção, né? A prevenção e medidas, vamos dizer assim, que não fossem medidas punitivas, mas não fossem medidas de prisão. Isso, inclusive, a ONU
repete reiteradamente que, sobretudo aos jovens, os países membros não apliquem a pena de prisão a não ser extremamente necessário. Porque a prisão, ela realmente termina por destruir mais ainda as pessoas que lá estão. E o projeto Ser Família por uma Cultura de Paz, ele acontece em todo o estado, em todas as unidades prisionais. Como é que na prática se chegam, oferecem momentos de relacionamento entre os presos e as famílias? Como é que ele funciona na prática? O projeto vai funcionar com as famílias. Ainda não começou então? Não, quer dizer, vai começar. A primeira cidade a ser visitada vai ser Pau dos Ferros, que vai ser na próxima semana, segunda e terça. A gente vai estar lá se reunindo com as famílias dos presos. A gente vai estar lá se reunindo com algumas instituições sociais para a gente conversar sobre tudo, municipais, etc., a segurança, o judiciário, o poder público e sociedade civil. Nós vamos visitar o presídio para conversar com os presos sobre o projeto, para informar, mas o projeto realmente é mais fora, com as famílias. A gente está querendo empoderar, né, as famílias de saberes e de organização para que elas realmente possam trilhar um caminho que seja menos, que facilite para evitar a violência, mas que tanto fora como dentro, porque fora também você sabe que as famílias terminam sendo muito vulneráveis, né? Aquele ambiente que normalmente já é um ambiente muitas vezes prejudicado, né? Que gera a criminalidade muitas vezes. Então, essa questão de cuidar das crianças, dos adolescentes, das famílias. Não só, naturalmente o projeto vai terminar fazendo uma reflexão maior com o poder público e com a sociedade e com eles, de que a gente pode fazer alguma coisa. A gente pode fazer uma coisa nessa medida, nessa busca, prevenindo, a gente consegue evitar a violência. Assim foi algumas cidades que fizeram isso pelo mundo, alguns países, por exemplo, Bogotá, Medellín, na Colômbia, foram grandes exemplos de diminuição drástica da violência, fazendo prevenção mesmo, chegando às populações mais vulneráveis, com programas de educação, de saúde, de segurança, de assistência, de conhecimento, trazendo o melhor para quem tem o pior. É isso. Então, isso realmente, hoje ainda continuam sendo visitados Medellín e Bogotá, no mundo inteiro, pelo que fizeram, né? Chegaram mesmo junto, chegaram perto. Porque os serviços públicos, você sabe que existe. Você pega qualquer bairro de uma cidade como Caicó, você tem posto de saúde, você tem educação, uma escola, você tem a polícia que está em todo canto, sempre passando em todo canto, você tem assistência social também instalada, e você tem a comunidade. Quer dizer, essa interação devia produzir vida, devia produzir paz, devia produzir conhecimentos e práticas, mas esses serviços são mais de atendimento. Quer dizer, a pessoa vai lá, é atendida, volta, vai lá, é atendido, volta. Não há uma interação e não há um cuidado, não há um entrosamento dos serviços com a comunidade, nessa perspectiva, inclusive, de que a comunidade colabore com a construção da paz, que eles têm responsabilidade sobre isso, e isso pode acontecer, isso é uma coisa perfeitamente possível, mas não se faz. Aqui em Caicó, quando é que o projeto chega? Bem, aqui em Caicó a gente já visitou algumas instituições, especialmente do Poder Público Municipal, e na próxima semana a gente já começa a reunião com as famílias, está programada em Caicó para o dia 26, que vai ser lá no auditório do Centro Administrativo, na Prefeitura. Então está programada para o dia 26, e a reunião com as instituições
teve um imprevisto e a gente ia fazer também essa semana, mas vai ficar para outra semana. E as famílias, você já tem, por exemplo, você já conhece as famílias, elas já estão convidadas ou é preciso que, de repente, alguma família de algum familiar de preso que nos escuta agora, ela entre em contato com você? Como é que é esse processo de chamamento? Na verdade, essa dificuldade da gente, porque o projeto vai durar um ano, certo? E durante esse ano a gente vai tentar fazer essas atividades básicas em todas as cidades que têm unidade prisional. Então, nesse primeiro momento, nós estamos chegando às famílias através dos contatos que nós temos. Temos um contato, elas são muito organizadas, elas têm grupo de WhatsApp dos presídios. A gente chega e a gente está chegando através disso, mandando o convite no WhatsApp e elas vão se multiplicando. Nós esperamos que, nessa primeira rodada de reuniões, nós possamos, vamos dizer, a gente pretende deixar um núcleo de familiares e também um núcleo de instituições do poder público, principalmente da sociedade. A gente criar um grupo que a gente vai chamar Núcleo de Articulação Estadual, onde eles vão estar diretamente ligados com a gente para os intercâmbios, de modo que nós vamos ter problema nesse primeiro momento, mas não vamos ter mais problema nos momentos seguintes. Mas, com certeza, está dando para a gente chegar às famílias nesse momento, através das famílias e de algumas ajudas que a gente tem de instituições que estão interessadas. Geraldo, é interessante que o ser humano, primeiro todo mundo é passivo. Eu não quero aqui com esse comentário, aliás, é uma pergunta, provocação, não quero aqui jamais passar a mão na cabeça de ninguém. Acho que quem comete crime, que seja pequeno ou grande, tem que responder. Tem que responder. Agora, todo mundo tem o direito realmente a se recuperar a segunda chance. Mas muitas pessoas, todo mundo torce para que alguém se recupere. Só que a gente quer, por exemplo, que a pessoa se recupere com a distância de 5.000 quilômetros da gente. Exatamente. Vá para uma ilha deserta, vá para... Enfim, suma da minha frente, né? Quando acontece com um familiar nosso é um pouco diferente. A gente quer, quanto mais perto, melhor, né? Por que algumas pessoas têm tanta dificuldade de entender, por exemplo, a presença de um presídio numa região ou num município, né? Com relação, por exemplo, ao presídio aqui de Caicó. Claro que Caicó cresceu. Então, na época que o presídio foi construído, talvez estivesse um pouco distante de alguns bairros da cidade, ou não, né? Mas Caicó cresceu, Caicó ultrapassou o presídio, né? Passa também por vocês que, eu não sei se posso dizer que representam os direitos humanos, mas instituições que defendem realmente as pessoas, passam por vocês essa reflexão, por exemplo, de que Caicó já deveria pensar numa construção de um novo presídio fora da cidade. Esse presídio, no local em que ele está, ele traz algum prejuízo para Caicó? Para mim, tanto faz ele ser fora de Caicó ou dentro de Caicó. Aliás, devia ser o mais dentro possível, que é para ver se a sociedade se achegava, se a sociedade compreendia o que é a prisão. A prisão é um negócio realmente assim, horrível, devastador. E hoje nós não defendemos mais prisão, nós defendemos a extinção da prisão. Nós temos esse movimento nacional, que nós chamamos de agenda, são 10 pontos da agenda pelo desencarceramento. E hoje o próprio CNJ, o Conselho Nacional de Justiça, tem uma agenda também para diminuir a população prisional. Estados Unidos, que é o país que mais tem preso, não é mais o país que mais prende, porque o país que mais prende no mundo, nós estamos em terceiro lugar, que a gente era quarto, ganhou da Rússia, que era a Rússia a terceira. A Rússia passou para quarto e nós passamos para terceiro. Estados Unidos prende menos que nós. Tem mais preso, é o país que tem mais preso no mundo, mas hoje ele prende menos que nós. Nós somos o país que mais prende no mundo. Nós somos o país que mais mata gente no mundo. Essa coisa de homicídio, essa estatística de homicídio é um negócio horrível. Nossas polícias, elas não são bem cuidadas e, consequentemente, elas entram muito fortemente nessa provocação da violência. Em 2020, a polícia brasileira matou quase 7.000 civis, Também a polícia morre muito, né? Mas foram 194 policiais mortos. É uma diferença muito grande, né?
E isso não precisa ser assim. As mortes, e essas mortes são muito maiores, porque isso aqui é as mortes contabilizadas, que tem autoria conhecida, mas o que existe de pessoas que são mortas pela polícia ou por articulação da polícia e não aparecem, que aparece... Quando eu era ouvidor, uns policiais me diziam, na Zona Norte de Natal, os policiais me diziam, de cada 6 pessoas que aparecem mortas ali sem saber quem foi, eles diziam, seguramente 4 é a polícia. Eles diziam isso a mim. Então, esse número é muito maior. E esse é um dos problemas sérios que o país tem que enfrentar e que agora recrudesceu muito nesses últimos anos, né, com o governo federal, a questão das armas, né, que está sendo bastante divulgada e entregue fácil à população, né, à polícia também, né. Isso termina na mão de criminosos, essas armas, né. E a questão da violência do campo, que tem se recrudescido, isso é uma coisa também muito sintomática, que vai trazer essa diminuição nos homicídios, ela tende a dar uma retornada, né? Então, nós temos uma realidade muito cruel que nós não queremos discutir, mas era tempo de perguntar, a população perguntar por que se gasta tanto dinheiro nesse sistema de justiça e segurança pública e eles não dão respostas ao país. Eles não dão respostas, vamos dizer assim, efetivamente, de que a violência está diminuindo. Aí pede sempre mais polícia, mais juiz, mais promotor, mais estrutura, mais arma, quer dizer, mais e mais, mas não tem o retorno. E isso chega. Olha, um preso, sabe, o governo gasta cerca de 15 bilhões anuais com o sistema prisional. Isso equivale a mais de 2 vezes o que o governo federal gasta em educação básica, que é 6 bilhões. Isso equivale a metade, mais da metade do que gasta em saúde primária, saúde básica, entende? E até nos programas de assistência social, quase metade do que se gasta em assistência social, que em 2021 foi 34 bilhões. Então, e é um gasto que talvez seja necessário, mas que parece que não é tão eficaz, porque não consegue recuperar tantos presos. Né? Não recupera, piora. Só quem se recupera, que sai lá, é porque entrou recuperado. Ele entrou para pagar uma pena. Não quer dizer que ele até que ele seja pior que nós, que estamos aqui fora, e essa história de homem de bem, né? Essa história de homem de bem que o Brasil criou é uma farsa muito grande. Essa história de sou homem de bem. Homem de bem, o que é homem de bem? Né? Então, é outra questão que precisamos pensar, né? Então, nós temos um problema sério que na discussão da segurança pública não se vai nos bastidores da temática, tá entendendo? Então, se discute só porque, na verdade, a sociedade não tem... Olha, houve uma audiência sobre segurança pública. Essa noite houve uma audiência, né? E a casa estava cheia, né? Sobre violência contra a mulher, né? Mas a segunda-feira houve uma audiência pública na Câmara, que foi bastante divulgada. Eu vi carro divulgando durante 2 dias e tudo mais. E lá na Câmara tinha umas 20 pessoas. Entende? Quer dizer, e veio o pessoal para falar do plano estadual, etc., de conselhos comunitários de segurança, etc. Quer dizer, mas não, aí o que acontece? Como é que vamos falar de conselho comunitário de segurança, né, se nós não temos a comunidade ali perto, né, ali junto, acreditando, né? Ok, Geraldo, obrigado pela sua participação. Algo mais a acrescentar, pode ficar à vontade. Bem, então esse projeto a gente está aí convidando as famílias para se integrarem, para se juntarem. Vai ser uma grande experiência que nós vamos ter durante a princípio 1 ano, né? O projeto vai durar e a gente pretende deixar uma contribuição para que as famílias fiquem organizadas, né? Em associações para realmente se fortalecerem,
colaborarem mais para que os seus familiares possam ter condições de serem tratados dignamente e também possam retornar à sociedade em condições de não mais agredir a sociedade, nem agredir a eles mesmos, que isso termina sendo uma agressão a todo mundo, né? E também solicitar dos poderes públicos e da sociedade civil que se integre também em alguns momentos que nós vamos criar no debate com relação a essa questão do desencarceramento e os desafios da segurança e da justiça, né? Então, é isso. A gente vai discutir também a polícia, a justiça comunitária, a justiça restaurativa, né? Vai ser outro tema, a cultura de paz. Então, é isso. A gente agradece e eu agradeço também aqui esse espaço, que é um espaço muito importante. Né? E apareça mais vezes. Inclusive, eu não gosto de deixar o ouvinte sem resposta, mas nosso tempo estourou, não vai dar para falar sobre isso hoje. E depois eu queria até provocar um debate, porque toda vez que a gente traz aqui alguém dos direitos humanos, pergunta que sempre aparece por que não defendem a família das vítimas, né? Então eu até me comprometo com o nosso ouvinte, provocação bem interessante, porque sempre faz essa provocação, né? Para que o nosso programa possa, em outra oportunidade, promover aqui um debate sobre realmente como é que funcionam os direitos humanos, né? Porque na cabeça de algumas pessoas os direitos humanos só defendem, usar aqui o termo aqui que muitos usam, os bandidos, né? Por que não defende as famílias, das vítimas, né? Então, já lhe convido aqui para que a gente possa falar sobre isso em outra ocasião. Isso é interessante. Porque parece que é o máximo, falar né? sobre isso é importante. Tanto que eu sou conhecido assim como o defensor dos bandidos. Tem nada a ver, né? Que, na verdade, o que eu estou falando aqui está falando sobre como a gente tem uma sociedade mais livre, mais fraterna, mais pacífica, né? E isso inclui que todo mundo seja assim, né? Obrigado por sua participação, Geraldo. São Obrigado, 7 horas, 6 minutos.